Sejam bem-vindos ao canal a mais uma incrível história e não deixe de nos contar de onde estão nos assistindo porque é muito importante para nós. A primeira vez que eu ouvi alguém me chamar de Boca a Mais foi numa fila de padaria, quando eu tinha uns 20 e poucos anos e morava com 5 irmãos numa casa que parecia miúda até para 2. O pai soltou essa para a mãe, meio brincando, meio sério, depois de ver o preço do pão francês. Nunca imaginei que, 40 e tantos anos depois, eu ouviria a mesma frase, vinda da minha filha. A Bruna sempre teve um gênio difícil. Desde pequena, fazia cara feia para arroz com cenoura e dizia que leite com nata tinha gosto de castigo. Eu achava graça. Até achava que, com o tempo, ela ia entender o valor das coisas simples. Mas eu estava errada. Muito errada. Era uma terça-feira abafada, daquelas em que o ventilador mais parece um soprador de cabelo morno do que um alívio. Eu estava sentada no sofá, costurando a barra de uma toalha, quando a Bruna chegou com uma expressão que já anunciava a tempestade. Ela largou a bolsa com tanta força que assustou até o gato, que saiu correndo e derrubou meu copo d'água. Precisamos conversar, ela disse, cruzando os braços como gerente de RH prestes a dar uma péssima notícia. Eu coloquei a toalha de lado, enxuguei a mão no avental e tentei manter a calma. O que foi, filha? Ela suspirou fundo, como quem vai anunciar que o mundo vai acabar, mas ainda tem que pagar o boleto da luz. Mãe, não dá mais. Eu tô me virando sozinha. É conta, é comida, é aluguel. Não dá para sustentar você também. Eu já tenho problemas demais. E, com todo respeito, você virou uma boca a mais. Demorou um segundo para eu entender o que ela tinha dito. Uma boca a mais. Aquilo ficou martelando na minha cabeça como se ela tivesse me transformado numa sacola de supermercado. Útil até certo ponto, descartável depois. Se for por causa da conta de luz, eu posso apagar mais cedo. Tentei argumentar, a voz saindo mais baixa do que eu queria. Não é só isso, mãe. Eu preciso do quarto. Preciso de espaço. Preciso de paz. Desculpa, mas, chega. Você é uma mulher adulta. Vai ter que se virar. Ela virou de costas e saiu andando, como se tivesse acabado de jogar o lixo fora. Não olhou para trás. Não perguntou se eu tinha para onde ir. Não quis saber se eu tinha ao menos R$ 1 no bolso ou se a pressão estava controlada. Eu fiquei parada ali por uns 5 minutos. Sem chorar. Sem gritar. Só sentindo aquele silêncio sufocante que desce pela garganta e pesa no estômago como feijão azedo. Levantei, fui até o quarto e comecei a arrumar minhas coisas. Uma mala velha, uma bolsa rasgada e um saquinho com os remédios. Peguei também a caixinha com as cartas que o pai da Bruna me mandava quando ainda era meu namorado. O resto, deixei. Inclusive meu porta-retratos com a foto do dia em que a Bruna nasceu. Eu estava descabelada, com olheiras e um sorriso banguela de tanta emoção. Hoje olho aquela imagem e só consigo pensar, que ironia. Saí sem fazer barulho. Atravessei o portão como quem foge de casa. Só que eu não tinha mais casa para onde fugir. Passei as primeiras noites na casa da dona Belmira, uma vizinha que me ofereceu um canto no sofá. Depois, fui parar num quartinho nos fundos de uma pensão na Vila São Jorge, onde a água saía amarela às vezes e o dono implicava com gente que tossia alto. Eu arrumei um bico de costura. Fiz bainha de calça, ajuste de vestido, até consertei um avental de uma senhora que jurava que era da época da sua avó, e talvez fosse mesmo, porque o tecido parecia ter visto a Segunda Guerra. Não era fácil. Tinha dia em que eu comia pão dormido com margarina e achava aquilo um banquete. Tinha noite em que o silêncio era tão grande que eu falava com as formigas só para ouvir minha própria voz. Mas eu segui. Costurando. Engolindo o choro. Passando pó compacto no rosto só para não parecer tão cansada no espelho rachado do banheiro coletivo. E a Bruna? Ela seguiu a vida. Pelo menos era o que eu imaginava. Uma ou outra vizinha vinha com fofoca nova. Que ela tinha trocado de carro. Que agora era gerente. Que namorava um rapaz metido a rico. Eu ouvia calada. Não perguntava. Não ligava. Ela me tinha por descartável. E eu precisava aprender a me considerar essencial. Os anos foram passando. Meu cabelo foi embranquecendo como neve em telhado antigo, mas minha cabeça, essa foi ficando cada vez mais firme. A vida me ensinou que nem sempre o amor volta da mesma forma que a gente dá. E que tudo bem. Mas naquele dia, naquela tarde sem vento e com cheiro de feijão queimado no ar, ela apareceu. Bateu na porta 3 vezes. Eu estava em casa, agora minha casa, pequena, alugada, mas minha, costurando um vestido de noiva que parecia ter saído de uma revista antiga.
Quando vi aquela sombra na cortina e escutei a voz dela tremendo, "Mãe, por favor." Eu congelei. Abri a porta devagar. Lá estava ela, com o rosto inchado de tanto chorar, uma sacola na mão, o olhar perdido. Parecia mais velha do que eu lembrava, como se o mundo tivesse dado umas boas surras. Mas ali, diante de mim, ainda era a menina que eu segurei no colo aos 4 anos, quando ela caiu da bicicleta e disse que nunca mais ia tentar. Respirei fundo, o coração querendo pular pela boca. Ela disse: Eu perdi tudo. O emprego, o apartamento, o Rafael me deixou. Eu não tenho onde ficar. Por favor. Eu a olhei bem nos olhos. E, pela primeira vez em muito tempo, falei com firmeza. Não com raiva, mas com clareza. Não tenho mais espaço para quem me despejou. Ela arregalou os olhos, como se não tivesse esperado aquilo. Como se o mundo todo tivesse obrigação de continuar girando ao redor dela. Mãe, por favor. Agora eu sou uma boca a menos, Bruna. E aprendi a me alimentar só do que me faz bem. Fechei a porta, com a mão firme. E pela primeira vez desde que fui embora daquela casa, eu chorei. Mas não foi tristeza. Foi alívio. Fechar aquela porta foi como costurar, de uma vez por todas, a última bainha de um vestido que nunca me serviu direito. Mas não pense que foi fácil. O coração, coitado, parecia uma sanfona desregulada, abrindo e fechando num ritmo descompassado. Ainda ouvi os passos dela recuando na calçada, o barulho da sacola arrastando no chão e um soluço que, mesmo abafado, me atravessou como agulha fina. Doeu. Claro que doeu. Ela era minha filha. A menina que eu embalei no colo, que eu ajudei a decorar tabuada, que eu ensinei a fritar ovo sem estourar a gema. Mas também era a mulher que me mandou embora como quem descarta uma casca de banana. Durante aquela noite, não dormi. O teto parecia me encarar, me julgando. Será que você fez certo, Roberta? Ele perguntava com as rachaduras. E eu, virando de um lado para o outro, respondia baixinho. Fiz, sim. Pela primeira vez, fiz por mim. A verdade é que a gente passa a vida inteira se doando, se esticando, se dobrando feito elástico velho para caber nos sonhos dos outros. E quando a gente quebra, ninguém recolhe os pedaços. Por isso, comecei a colar os meus com paciência. E cola quente emocional. Aquela que a gente derrete sozinha e aplica com lágrimas no lugar de pincel. Nos dias seguintes, segui minha rotina. Fiz café com pão na chapa, escutei rádio em, consertei a alça de uma bolsa de couro e bordei o nome Dona Dirce num jaleco com tanto capricho que até o bordado parecia sorrir. A vida voltava aos trilhos. Trilhos simples, mas meus. Só que a Bruna não desistiu fácil. Na semana seguinte, ela voltou. Dessa vez, trouxe um bolinho de fubá, queimado nas bordas e seco no meio, mas trouxe. Fiz pra você, mãe. Lembra como a senhora gostava? Eu encarei aquele bolinho como quem encara uma armadilha de urso no meio da cozinha. Tinha cheiro de saudade disfarçada, gosto de culpa com fermento. Trouxe para tentar conversar. Conversar ou convencer. Ela abaixou a cabeça. Um restinho de vergonha tentou sair pela boca, mas engasgou no orgulho. Mãe, eu errei. Eu sei que errei. Mas eu era jovem, confusa. Você tinha 35 anos, Bruna. Confusa estava eu com 62, com a mala na mão e o mundo nas costas. Ela murchou. E pela primeira vez, vi que o salto alto da arrogância tinha dado lugar a uma rasteirinha de arrependimento. Mas não o suficiente. O olhar dela ainda não pedia perdão, pedia abrigo. E abrigo, minha filha, não é só um teto. É confiança. E essa, você jogou fora junto com a minha dignidade. Ela deixou o bolinho na mesa, meio sem jeito, e saiu. Nem tentou abraçar. Nem insistiu. Foi embora com a cabeça baixa e as palavras atravessadas na garganta. E eu fiquei ali, encarando aquele pedaço de fubá como se fosse uma relíquia da minha própria ingenuidade. Guardei o bolinho na geladeira. Não comi. Não joguei fora. Deixei lá, como um lembrete. O passado, às vezes, precisa esfriar até a gente decidir o que fazer com ele. Nos meses que seguiram, Bruna tentou de tudo. Mandou mensagem no meu aniversário. Deixou bilhetinho com flor na portaria. Mandou uma encomenda com uma blusa de lã que pinicava só de olhar. Em todas as tentativas, ela fazia a mesma coisa. Tentava me puxar de volta com gestos pequenos, como quem costura um rasgo profundo com linha de pipa. Mas eu não era mais a Roberta que aceitava migalha. Eu era a Roberta que descobriu que sabia viver sozinha, mesmo com o joelho rangendo nas manhãs frias e a TV fazendo eco no silêncio da sala. Uma tarde,
recebi a visita da dona Yolanda, minha vizinha de andar. Uma senhora de voz alta e coração fofo como travesseiro de pena. Ela trouxe um pudim e um convite, um bazar na igreja do bairro. Vai ter bingo e dança de salão, Roberta. Quem sabe não encontra um viúvo com as próteses em dia. Eu ri. Fazia tempo que não ria assim, com vontade, com a barriga balançando feito pão de forma no porta-malas. Fui ao bazar. Com vestido florido, batom rosado e disposição de menina. Dancei 2 músicas, perdi no bingo, ganhei um tapete de crochê torto e ouvi histórias tão engraçadas que chorei de rir. Pela primeira vez em muito tempo, senti que minha vida não precisava ser resumida a ser mãe de alguém. Eu era Roberta. Ponto. E enquanto eu dançava com o Sr. Antônio, que, apesar da artrose, rodopiava como se estivesse em novela, percebi algo curioso. Não sentir falta da Bruna naquela noite foi a maior prova de que eu, enfim, estava me libertando. O que veio depois disso? Bem, ela voltou. De novo. Mas dessa vez, trouxe algo que mudaria tudo. Eu achava que já tinha visto de tudo. A Bruna me despejando com um discurso digno de síndica insensível. O bolinho de fubá com gosto de arrependimento improvisado. Até bilhete com flor arrancada do canteiro da vizinha. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para aquele sábado nublado em que ela apareceu, com uma criança no colo. Ela bateu a porta 2 vezes. Não 3, como antes. E eu não sei porquê, mas isso já me deu um arrepio. Como se até o ritmo da batida avisasse. Prepara o coração, Roberta. Abri com calma, esperando mais uma tentativa de chantagem emocional embrulhada em mimo barato. Mas o que vi foi diferente. Ela estava de moletom, o cabelo preso de qualquer jeito, e com os olhos fundos de quem não dormia há dias. Nos braços, um menino, uns 5 anos, talvez. Cacheado, bochechudo, dormindo como só criança dorme. Com a boca aberta e a cabeça tombada de lado, sem medo do torcicolo. Mãe, esse é o Pedro. Ela disse como quem apresenta o próprio pecado depois de anos tentando esconder. E eu, que não esperava por neto nenhum, congelei. É seu neto. E eu não tenho mais onde ficar com ele. Preciso de ajuda. Só por uns dias. Eu juro. A vontade de rir da cara de pau foi grande. Mas a dor foi maior. Deixa eu entender. Respirei fundo. Você me despejou como se eu fosse um sofá velho que atrapalhava a decoração. E agora volta, anos depois, com uma criança que você nem teve coragem de me apresentar antes, pedindo abrigo. Ela mordeu o lábio. Um gesto automático que ela fazia desde adolescente, toda vez que era pega mentindo ou tentando inventar desculpa. Eu errei, mãe. Eu fui egoísta, orgulhosa, burra. Eu levantei a sobrancelha. Continue. Me achei independente, poderosa. Quis provar que conseguia tudo sozinha. E consegui. Consegui perder tudo. O emprego, o apartamento, o carro, o marido. E agora, só sobrou o Pedro. E ele não tem culpa. Por favor, não por mim. Por ele. Olhei para a criança. Dormia tranquilo. Parecia alheio a toda essa confusão de adulto que acha que a vida é um jogo de tabuleiro. E ali, naquele instante, eu senti um nó na garganta. Não por pena, mas por raiva de mim mesma. Porque, mesmo depois de tudo, uma parte de mim ainda queria pegar aquele menino no colo e proteger do mundo. Mas eu não podia ceder. Ainda não. O pai dele foi embora. Disse que criança é coisa de mulher. Que ele quer viver a vida. Está na Bahia com uma influencer de biquíni fluorescente. E você achou que o endereço certo seria minha porta. Eu não tenho mais ninguém, mãe. Aquela frase bateu como vento frio em pele molhada. Engraçado. Quando eu falei isso, você disse que eu era uma velha inútil. Lembra? Ela ficou muda. Olhou pro chão. Pedro se remexeu nos braços dela, murmurando algo entre um ronco infantil e um pedido de mais 5 minutos de sono. Mãe, eu não vim pedir casa de volta. Só um canto. Uma chance de recomeçar. Eu não quero que você me perdoe agora. Nem amanhã. Mas, me deixa tentar não ser a mesma filha horrível que eu fui. O silêncio ali durou mais do que devia. Um tipo de silêncio que dá tempo da gente lembrar de tudo e de tentar esquecer também. Eu dei um passo para trás. E fechei a porta. Devagar. Ela não bateu. Não gritou. Não implorou. Sentou-se no degrau e ficou ali. Por mais de 1 hora. Até o Pedro acordar, perguntar cadê o banheiro, e ela responder com voz embargada. Não sei, filho, aqui não é mais a casa da vovó. Aquilo partiu alguma coisa dentro de mim. Mas não era o suficiente.
Eu precisava entender o que ela queria. O que ela estava pronta para enfrentar. Naquela noite, fui dormir sem fome. Nem sono. O travesseiro parecia me perguntar o tempo inteiro. E se fosse você ali fora? Mas eu já fui. Já fiquei na rua, sem saber para onde ir. E ela, naquele dia, nem sequer olhou pela janela. Hoje, ela precisava aprender o que é olhar para dentro. Entender o que destruiu. E, se possível, reconstruir do jeito certo. No dia seguinte, fui ao portão bem cedo. O sol mal tinha se espreguiçado no céu. Ela ainda estava lá. Com o Pedro dormindo encostado no ombro, usando a mochila como travesseiro. Tem uma pensão aqui na rua de cima. Falei com a dona Jurema. Ela disse que tem um quarto pequeno, mas limpo. Vai dar desconto se eu ajudar com umas costuras. Ela levantou os olhos. Inchados. Vermelhos. Mas vivos. Obrigada. Não me agradeça. Agradeça ao Pedro. Se fosse só você, eu já teria trocado o cadeado. Ela deu um sorriso fraco. Daqueles que doem mais do que um choro. Eu vou mudar, mãe. Eu prometo. Palavras são fáceis. Quero ver ações. Você vai ter que costurar, como eu costurei. Ponto por ponto. Porque confiança não se compra em mercado, nem se recupera com flor arrancada do jardim dos outros. Ela assentiu. E, por um instante, vi um brilho de humildade onde antes só havia prepotência. A vida é mesmo curiosa. Quando a gente acha que acabou, ela arranja um jeito de dizer: calma, que o jogo ainda não terminou. E talvez, só talvez, fosse hora de virar a próxima carta. Pedro começou a frequentar minha porta com mais frequência do que entregador de aplicativo. Era todo curioso, perguntava sobre tudo, enfiava os dedinhos nas linhas coloridas da minha cesta de costura como se fossem fios mágicos de algum universo secreto. Um dia, ele olhou para mim e soltou: vovó, por que minha mãe chora quando você não deixa ela entrar? Travei. Engoli em seco. Não era justo com ele. Mas também não era justo comigo. Porque a sua mãe ainda precisa aprender a ser filha, meu amor. Ele me encarou com aqueles olhos castanhos de jabuticaba madura e ficou em silêncio, como quem entende mais do que devia para a idade que tem. Criança sente. Criança ouve o que não se diz. A verdade é que, mesmo não abrindo a porta da minha casa, eu não consegui fechar completamente o coração. A dona Jurema me contou que Bruna estava fazendo faxina nas manhãs e cuidando de um idoso nas tardes. Disse que chegava cansada, mas não reclamava. Que fazia a tarefa do Pedro com paciência, mesmo com os olhos caindo de sono. E eu, ao ouvir aquilo, confesso, uma parte teimosa dentro de mim quis acreditar que talvez ela estivesse tentando. Mas bastou um sábado à tarde para aquela esperança evaporar como café esquecido no fogo. Eu tinha ido ao mercado. Quando voltei, encontrei Pedro sentado na escada do prédio, sozinho, com uma mochila maior que ele e uma cartinha dobrada na mão. Aquilo me deu um frio na espinha. Peguei o papel, tremendo. Mãe, me desculpa. Eu consegui um trabalho melhor em outra cidade. Preciso ir. Não dava para levar o Pedro. Cuida dele por mim. Você é mais capaz do que eu. Aquilo foi como tomar um tapa de luva de pelica, só que a luva era de concreto. Ela tinha me deixado o neto. Assim, sem aviso. Como quem larga um pacote nos correios com o bilhete. Entrego e confio. Senti o chão sumir. O coração virou uma sanfona triste, desafinada. Olhei para o Pedro. Ele não chorava. Só me olhava, calado. Como quem já sabia que a vida era feita de abandonos. Peguei ele pela mão, com delicadeza, e entrei. Naquela noite, cozinhei arroz com feijão, fritei ovo e preparei um copo de leite com achocolatado. Ele comeu calado, mas devorou tudo como se aquilo fosse o primeiro carinho em dias. Depois, fiz o colchão no chão do meu quarto e contei uma história inventada, de uma costureira mágica que consertava sonhos rasgados. Quando ele dormiu, fui até a varanda, com a carta ainda na mão. O céu estava carregado de nuvens, como se o mundo lá em cima também quisesse desabar comigo. Eu chorei. Baixinho. Sem fazer drama. Mas chorei. Porque não era só raiva. Era decepção. Bruna me expulsou da vida dela. Depois tentou voltar por conveniência. E, quando não conseguiu entrar, me deixou com o que tinha de mais precioso, ou talvez, o que considerava um estorvo. Mas eu não sou abrigo de conveniência. Eu não sou quartinho de última hora. No dia seguinte, liguei para a dona Jurema. Ele vai ficar comigo. Mas quero saber de tudo. Onde ela está, para onde foi, se mentiu, se planejou. Quero nomes. Quero datas.
Quero a verdade. Ela, boa fofoqueira que era, me entregou o relatório completo. Bruna não tinha conseguido emprego nenhum em outra cidade. Tinha ido atrás do ex-marido, aquele que agora era coach de masculinidade tóxica em vídeos ridículos na internet. Queria reatar. Queria recomeçar. Mas sem o filho, claro. Porque segundo o Rafael, mãe com filho assusta mulher nova. E ela aceitou. Abandonou o Pedro para seguir um homem que a chamava de bagagem emocional. Nem cachorro ela teria deixado comigo com tanto descaso. Aí, minha filha, alguma coisa dentro de mim virou pedra. Eu fui até o quartinho do Pedro, que agora era o quartinho da Roberta e do neto abandonado. Olhei para ele dormindo, as mãozinhas fechadas em punho, como quem ainda sonha com defesas. E decidi, ele não vai ser como ela. Ele vai saber o que é afeto sem culpa. Amor sem cobrança. Cuidado sem dívida. Na semana seguinte, entrei com um pedido de guarda provisória. O juiz me olhou como se eu fosse a avó do século. Mas eu deixei claro, não era caridade. Era justiça emocional. A assistente social veio, olhou minha casa, abriu o armário, perguntou da rotina, se eu sabia sobre vacinas, escola, psicólogo. Respondi tudo. Na ponta da língua. Porque amor também é preparo. E eu estava preparada. A guarda veio. E com ela, uma alegria discreta, do tipo que a gente sente quando acha um botão perdido da camisa preferida. Bruna ligou dias depois. 12 chamadas perdidas. Uma mensagem. Você roubou meu filho. Eu respirei fundo e respondi. Não se rouba o que foi descartado. Ela não insistiu. Talvez porque soubesse que, desta vez, eu não era a velha calada da porta da sala. Eu era a Roberta, que virou tempestade depois de tanto ser chão. Passaram-se 2 anos desde que Pedro virou parte da minha vida como agulha no dedal, encaixado, indispensável. Ele cresceu ligeiro, com uma fome de afeto que eu nunca tinha visto. Aprendeu a ler cedo, a lavar o próprio prato, a contar piadas ruins e a fazer careta sempre que via chuchu no prato. Eu ria. Muito. Mais do que em toda a minha vida. Nos domingos, fazíamos bolo juntos. Um desastre. Farinha até no teto, massa no chão e Pedro com bigode de chocolate. Ele dizia: Vovó, seu bolo é horrível, mas o cheiro é bom. E eu respondia: Então coma com o nariz, meu filho. Na escola, ele virou o menino da vovó. Levava lanche de casa, escrevia redações dizendo que minha avó é uma heroína com superpoder de linha e agulha e brigava com quem zombava do meu cabelo branco. Eu me tornei conhecida no bairro. A costureira que virou mãe de novo aos 65 anos. Algumas vizinhas torciam o nariz, como quem achava que eu devia estar descansando, fazendo crochê na frente da novela. Mas eu não me importava. Tinha encontrado um motivo para levantar da cama todo dia. E ele usava mochilinha azul e chinelo com velcro. Mas como a vida gosta de provocar, o passado resolveu bater na minha porta outra vez. E adivinha com quantas batidas? 3. Abri sem pressa. Sem expectativa. E lá estava ela. Bruna. Diferente de antes. Mais magra, mais abatida, com o rosto pálido e um semblante que parecia ter sido costurado às pressas com remendos mal feitos. Mãe. Boa tarde. Eu voltei. Percebi. Ela respirou fundo. Estou morando num abrigo. Perdi tudo de novo. O Rafael me deixou, outra vez. E me disseram que você ficou com o Pedro. Fiquei não. Ele ficou comigo. Bem diferente. Ela assentiu. Os olhos se encheram d'água. Posso vê-lo? Ele está na escola. Mas eu duvido que ele queira te ver. Não depois do que você fez. Eu sei. Mas eu precisava tentar. Eu sinto sua falta, mãe. Aquela frase. Depois de anos. Depois de tanto. Você sentia minha falta quando me chamou de velha inútil. Quando disse que eu era uma boca a mais. Ela não respondeu. Apenas baixou os olhos, como quem finalmente entendeu o peso das próprias palavras. Bruna, eu perdoo você. Mas eu não esqueço. E perdão não significa convivência. Significa apenas que eu não carrego mais a raiva. Só a lembrança. E a lembrança me ensinou que amor que dói não é amor, é dívida emocional. E dessa, eu já paguei com juros. Ela começou a chorar. Um choro baixinho, sincero talvez. Mas não me comoveu como antes. Porque agora, eu sabia separar culpa de responsabilidade. E, principalmente, sabia escolher por quem valia a pena abrir a porta. Não tenho mais espaço para quem me despejou. Mas desejo que você encontre o seu. E que, um dia, saiba ser mãe como eu aprendi a ser.
Ela virou as costas. Não bateu o pé. Não gritou. Só foi embora. E dessa vez, eu soube, não doeu. Naquela noite, Pedro voltou da escola todo animado. Vovó, tirei 10 na redação. O tema era meu herói favorito. E eu escrevi sobre você. Ele me entregou o papel, e lá estava. Minha avó é meu herói. Porque ela não voa, mas sempre está onde eu preciso. Ela não tem capa, mas tem um avental. Ela não grita, mas sabe fazer silêncio quando eu estou triste. E quando ela me abraça, o mundo para de doer. Eu chorei. Não como quem sofre, mas como quem entende, de uma vez por todas, que amar certo é muito mais raro do que parece. E que às vezes, a justiça da vida vem não com gritos, nem com castigos, mas com uma criança de olhos castanhos dizendo que você é o maior herói do universo. E assim, ali mesmo, de avental sujo de farinha, cabelo preso com pregador de roupa e o coração leve como nunca, eu entendi, eu venci. Isso foi tudo por hoje aqui no canal.